Olá, eu sou Lana Ferreira, estou no nono ano A e hoje vim falar sobre a propaganda durante a Primeira Guerra Mundial. Cada nação que participou na Grande Guerra de 1914 a 1918 usou cartazes de propaganda como meio de justificação de seu envolvimento no conflito, mas também como meio de recrutar homens, dinheiro e outros recursos para sustentar a campanha militar. O século XX proporcionou eloquentes exemplos do poder da propaganda e da particular consequência que deriva do seu uso e abuso. Foi na Grande Guerra que as nações intervenientes dedicaram meios materiais e humanos para convencer a opinião pública da necessidade de fazer a guerra, porque estavam a combater pela liberdade. É neste contexto que se passa da informação de massas para a propaganda planificada e institucionalizada. Para aumentar a eficácia da propaganda, é simultaneamente institucionalizada a censura, que impede a comunicação da realidade e leva a comunicação escrita de jornais e revistas a inventar notícias, que significa, ocultar as derrotas e magnificar as vitórias. Os artigos publicados nos jornais pelos correspondentes de guerra trouxeram frustração aos soldados, principalmente quando eles liam as notícias na trincheira, já que eles conheciam os verdadeiros fatos. Isto fazia-lhes pensar que não se podia acreditar no que se lia, e as notícias acabaram por influenciar os próprios objetivos dos combates, fazendo com que se deixasse de ser importante os sucessos obtidos na destruição de abrigos e inimigos e priorizando o número de prisioneiros capturados. Outros meios, como espetáculos públicos, o teatro e cinema, a propaganda oral, como canções e discursos, e a escrita, como panfletos, folhetos, livros e cartazes, também contribuíram para a propaganda e eram alvo de censura. Cartazes eram o meio mais visual de comunicar a propaganda através das suas frases diretas, do volume e da cor. A mensagem do cartaz é precisa e explícita, contando que o público-alvo apenas se debruça sobre a imagem por alguns segundos, face ao qual apresentam características comuns a todos eles: a simplificação da mensagem e um inimigo único, o exagero e desfiguração do tema elegido, transformação ou utilização de mitos e preconceitos tradicionais, unanimidade e contágio na divulgação da opinião mais generalizada, testemunho, visão oficial e respeito pelo poder institucional. Linguagem coloquial, coerente e persuasiva. Toda propaganda tem a intenção de conseguir a atenção do público, informar, dar uma sensação de moralidade, de credibilidade e apelar para os institutos básicos. Harold Laswell, nos seus trabalhos sobre propaganda política, indica as 3 principais ideias subjacentes à propaganda. No plano interno, a defesa da causa justa e que a derrota levaria ao triunfo do mal. E no plano externo, que é a contra-propaganda, o desencorajar do inimigo. Todos os países beligerantes promoveram propaganda externa e interna durante o conflito. A externa foi a mais escassa, reduzindo-se apenas ao lançamento de folhetos a partir de aviões ou de projéteis, sempre com a intenção de desmoralizar o inimigo, mas a interna foi mais elaborada e extensa, sendo utilizado todos os meios anteriormente referidos. A contrapropaganda utilizou o salvo-conduto, onde se garantia ao inimigo que, se este se entregasse sem oferecer resistência, o desertassem, seriam tratados com dignidade e respeito. Apelava-se ao amor paternal, ao desejo da paz, à dor, e utilizava um discurso coloquial e respeitoso, ou fazia ressaltar a superioridade militar com a intenção de provocar a rendição ou a deserção. Então, essa foi a minha pesquisa sobre a propaganda na Primeira Guerra Mundial e espero que gostem. Obrigada.